Bem, gravando. Bom, novamente agradeço a presença de todos. É sempre para nós um prazer receber esse público diverso. Eu acho que um dos objetivos desse grupo de discussão é ter realmente uma diversidade pública, uma diversidade de opiniões. Muitas vezes as pessoas se acanham, né, de participar do grupo, de ter uma voz mais ativa no grupo. Às vezes se manifestam para nós privadamente, dizendo: eu queria ter dito isso, mas não quis causar polêmica. Ora, o objetivo desse grupo é trazer à tona essas opiniões divergentes, é trazer à tona essas vozes diversas que eu acho que compõem a riqueza de uma universidade. Muitas vezes eu acho que a universidade tem uma aparência de um consenso, a aparência de um consenso de mediocridade, eu vou usar esse termo polêmico, que não é verdadeiro, porque todos nós temos opiniões diversas, todos nós temos experiências de vida diversas, que se nós estamos, digamos, apagando, se nós estamos omitindo nesse temor de desagradar os outros, eu acho que já é hora da gente perder esse temor. Eu acho que isso se manifesta também no grupo. Meu colega Aline, meu colega Renato e eu, nós temos opiniões que são muito diversas, e para quem esteve no nosso primeiro talk, no talk do professor Renato, eu acho que vai ficar claro isso. O professor Aline também tem uma prática que tem buscado trazer novas técnicas de ensino, trazer novas experiências, trazer novas formas de fazer o ensino funcionar. Também tem uma preocupação com o rigor, tem uma preocupação de fazer com que essas experiências tragam efeitos, digamos, mensuráveis na sala de aula, mas tem uma prática que é distinta da minha, tem uma prática distinta do professor Renato, e eu acho que vai ser muito interessante ouvir a voz do professor Aline, e eu agradeço a disponibilidade dele em trazer esse talk para nós. Obrigado. Muito obrigado. Bom, agradeço a presença de vocês, é muito bom ver esses rostos diferentes por aqui, né? E o propósito dessa nossa... quando eu propus esse tema para falar aqui, o propósito foi duplo, né? Eu li esse livro do Salman Khan, gostei bastante, e acho que para mim o objetivo da palestra vai estar atingido se eu conseguir passar parte das informações dele para quem não vai ter oportunidade de ler, e se eu conseguir instigar alguns a buscar mais informações lendo, né? É um livro bastante agradável, uma leitura muito boa e muito ligada com a nossa área específica aqui da engenharia. Bom, o conteúdo não é novo, e ele não é de forma nenhuma meu, né? O autor é esse aqui, o Salman Khan. Ele nasceu em 76 e foi criado na Louisiana, filho de imigrantes indianos e do Bangladesh. Ele tem 3 graduações no MIT. É um bacharelado, uma delas é o bacharelado... Bom, eu acho que eu vou falar isso aqui em detalhes no próximo slide. Além disso, ele também fez um MBA na Harvard Business School. Trabalhou em muitas empresas até se encontrar como professor no ambiente virtual, como professor da internet, fundando a Khan Academy. Vou contar um pouquinho dessa história aqui hoje. Bom, então aqui as formações dele, né? Ele tem, como encontrei na internet, os 3 diplomas. Ele terminou como bacharel em matemática, bacharel em engenharia elétrica e ciência da computação, o que aqui no Brasil acho que seriam 2 formações diferentes, e também é mestre em ciência da computação. Ele conta no livro a história de como ele foi descobrindo o prazer dele pela matemática e pela engenharia. Começou naquelas competições de matemática, onde ele conheceu um grande amigo que era muito melhor que ele, e conversou com esse amigo e descobriu que ele estava fazendo um curso avançado no ensino médio, que ele não podia fazer pela idade dele. E aí ele falou: mas por que você está fazendo esse curso? Não, eu pedi uma prova de exclusão de álgebra.
Ele falou, o que é isso, prova de exclusão? Prova de exclusão é o que nós chamamos prova de proficiência. Ele foi lá na escola dele e mostrou que sabia o conteúdo, né, daquela disciplina, então não precisava fazer. E aí pôde ir para frente, né? Guardou esse conceito, quer dizer, por que a gente perder tempo com um conceito que nós sabemos, se a gente pode simplesmente pular etapas e fazer coisas mais avançadas, né? Eventualmente entrou no MIT e assistia a aulas desse tipo aqui, ó, anfiteatros lotados com 300 alunos. E logo descobriu o seguinte, descobriu uma turma que eles chamam lá no MIT, na cultura deles, de turistas, gente que mata a aula. Mas aqui ele deixou muito claro que é muito perigoso esse incentivo a matar aula, para você não fazer nada no tempo que você está matando a aula. Mas essa turma de turistas tinha a seguinte filosofia: nós vamos matar a aula para aprender. Porque a gente não está aprendendo tanto assim nessa sala de aula lotada. O incentivo era fazer o dobro dos cursos que o MIT sugeria. No livro ele reflete isso, ele fala, poxa, mas uma escola com tantos nomes, com gente tão talentosa, será que eu dou conta de fazer o dobro do que essa turma talentosa faz? Né? E o resultado, ao final, ele aparentemente conseguiu, né? E foi muito bem. Toda essa história começa com uma prima dele que fez uma prova aos 12 anos de nivelamento de matemática. Eu tinha uma impressão diferente do ensino médio americano antes de ler o livro, porque existe um modelo europeu de ensino médio com bem claro qual o caminho que você vai seguir, se você vai para um caminho profissionalizante, ou para um caminho que leva à universidade, ou para um outro caminho. E tem o modelo de high school americano, que é uma escola aberta, né? Assim, é uma única high school para todos, não existe diferença de caminho. Porém, a escola é bastante diversa e permite que os alunos sigam caminhos diferentes, escolhendo disciplinas diferentes. Eu descobri que não é bem assim, não. Lendo o livro eu percebi o seguinte, que lá eles estão fazendo provas padronizadas para fazer turmas padronizadas. Então, se o aluno, o que aconteceria com a prima do Khan, é que, por conta dela ter ido mal na prova, ela ia cair numa turma mais fraca de matemática, não estudaria álgebra no 8º ano e acabaria não estudando cálculo ou pré-cálculo no ensino médio. E podia ter fechadas as portas de qualquer carreira na área de exatas e matemática. E o Khan não admitia isso. Ele conhecia a prima e sabia que ela era muito inteligente, sagaz, conseguia imaginar ela indo muito bem num curso de ciência da computação, por exemplo. Foi o que ele fez. E aí ele falou, eu não aceito isso, a gente vai ter que dar um jeito de você, peça na escola se você pode refazer a prova e eu vou ajudar você com os conceitos. Só que moravam em cidades diferentes. E moravam em cidades diferentes e começaram então a fazer esse aprendizado pelo Skype, né? Faziam sessões no Skype. Ele comprou uma mesa digitadora muito baratinha para poder rabiscar e a Nádia poder ver, e eles ficavam conversando assim virtualmente. O primeiro passo dele foi tentar entender qual foi a dificuldade, o que pegou nessa prova. E ele viu que era conversão de unidades. E aí ele achou estranho, falou, mas conversão de unidades é uma coisa simples, é uma coisa muito lógica, é estranho ela não saber isso. Fato é que ela não sabia. E aí ele especula, né? Vê que ela estava de olho num garoto, estava apaixonada, perdeu a aula do dia, não estava passando muito bem no dia em que foi ensinado conversão de unidades. Só que, e isso eu vou tratar para frente com mais detalhe, o tópico não foi entendido da primeira vez e não voltou a ser tratado em aula. Por que não? Porque a turma tem que avançar. Porque a variável principal nossa é o tempo. Pois bem, outra dificuldade que ele começou a sentir com ela é que ela era muito intimidada com as perguntas que ele fazia. Ou ela não respondia, ou chutava as respostas para se livrar rapidamente daquela interação.
levou um tempo, mas eles conseguiram entrar num acordo. Olha, ou você fala com convicção ou diz não sei. E eu vou repetir. Era uma espécie do que depois, quando ele começou a produzir os vídeos, era como um botão de replay. Bom, ela foi muito bem na prova, refez, e hoje, ou no tempo em que o livro foi escrito, estava se preparando para a medicina, que é um curso extremamente concorrido lá nos Estados Unidos e tal, e que precisa de ter bastante conhecimento em todas as áreas para conseguir entrar, né, numa grande universidade. Acabou criando uma fama de bom professor, o Kahn, entre amigos e parentes. E ele começou a ajudar os irmãos, a ajudar outras pessoas, e começou a ter dificuldades de agenda. Alguém disse para ele assim, coloque vídeos no YouTube, não faça ao vivo, se está tão difícil envolver todo mundo na mesma aula, na mesma hora. E ele falou o seguinte, vídeos no YouTube, né? Isso à época, ele falou assim, o YouTube só serve para pôr vídeo de gato tocando piano, que ideia ridícula, né? E ele fala com bastante humor disso, se ele soubesse, né, em retrocesso, o quanto deu certo, né? Bom, ele começou a iniciativa na casa dele, no horário vago, enquanto no tempo livre dele, ele era analista de fundos, analista financeiro, e no tempo livre postava os vídeos no YouTube. Só que os vídeos começaram a fazer sucesso. E ele começa a ter o contato de muitas pessoas falando, olha, estou estudando com meu filho, é bom, tal. Começa a receber algumas doações para manter o site no ar. Em 2009 começa a pensar seriamente em transformar a Khan Academy na ocupação principal dele como uma atividade sem fins lucrativos. Os vídeos dele no YouTube tinham em 2009 mais acessos que todos o conteúdo online do MIT e de Stanford combinados. A primeira doação que ele recebeu foi $100 mil desse casal aqui. Esse é um investidor em fundos de risco. E a história que ele conta no livro é quase sempre a mesma. Olha, eu descobri o seu site tentando ensinar alguma coisa para o meu filho e é muito bom e eu quero fazer uma doação para você continuar. Até que acontece o grande evento. Em julho de 2010, o Bill Gates fala, não é essa foto, né, mas o Bill Gates fala numa conferência, fala sobre o Salman Khan, porque está usando os materiais, os vídeos para ensinar para os filhos dele, que estão com dificuldade na escola, ele usa os vídeos e tal, e aí a coisa realmente decola. Ele conta no livro que já estava quase desistindo, tinha mudado com a mulher para o Vale do Silício, e já estava começando a pensar em mandar o currículo dele de novo, porque eles estavam só vivendo das próprias economias. Aí ele consegue ele cita essas duas grandes doações, da Fundação Bill e Melinda Gates e do Google, e aí consegue alavancar a iniciativa dele. Lá atrás, quando ele começou a postar vídeos no YouTube, o YouTube tinha uma limitação. Os vídeos tinham que ter 10 minutos no máximo. Então isso aqui não foi nenhuma ideia que ele teve, não. Foi uma limitação própria do YouTube. Mas começou a dar tão certo que ele foi investigar isso. E cita no livro alguns indícios de que a nossa aula de 50 minutos é longa demais, né? Uma pesquisa de 96 pesquisou com alunos universitários isso aqui, ó, o poder de concentração, como que o poder de concentração flutua durante a aula. 96, ou seja, não havia celular, não havia os aplicativos, as redes sociais, e a pesquisa foi feita com universitários. Então você imagina agora, em 2013, com todas as distrações e com crianças ou adolescentes, né? O que deve ser os resultados se essa pesquisa for repetida. As pessoas levam, segundo a pesquisa, de 3 a 5 minutos para se acomodar e elas têm 10 a 18 minutos apenas de concentração máxima. Atenção, sempre no início da aula. Ele cita uma outra pesquisa que conta-se uma história para as pessoas com 4 partes e depois pergunta o que a pessoa lembra. Ao contrário do que se imagina, as pessoas lembram do que foi falado no começo, não do que foi falado no fim, e que está mais perto de quando foi feita a pergunta.
E depois, independente do brilho do professor, independente do apelo da matéria, os alunos desligam. Simplesmente não prestam mais atenção no que está sendo falado. E passam a ter períodos muito curtos de atenção dali para frente. Então, eu estou imaginando que daqui para frente é só ladeira abaixo. Uma das questões principais que eu vi no livro é essa aqui, ó, de Mastery Learning, esse conceito aqui de aprendizagem para o domínio. No nosso modelo atual, a variável fixa é o tempo. E a variável é o nível de domínio. Então, todos estudam por um semestre uma dada disciplina aqui na universidade. E depois passam para o semestre seguinte. Isso é fixo. Mas o que varia é o nível de domínio dentro de uma mesma turma, que é bastante heterogêneo, por sinal. Alguns sabem bastante, outros sabem menos. O que é fixo é o tempo. Em 19, esse educador aqui lá dos Estados Unidos propôs um currículo que não fosse, que a variável fixa não fosse o tempo, mas fossem as certas metas de compreensão e realização. Então o que acontece? As pessoas avançam conforme atingem metas de compreensão. O tempo agora que é variável. Uns levam mais tempo, outros levam menos tempo. O plano teve muito prestígio, era um distrito rico e pequeno que começou a aplicar, mas apesar disso, ele acabou saindo de moda. E o Kahn acha que isso está relacionado com o custo. O plano pensava em distribuir cadernos de exercícios de autoinstrução. E isso era muito caro lá na década de 20. Preparando a palestra, eu me lembrei de duas coisas que não estão no livro. Primeiro é que eu fui alfabetizado no método Montessori. E eu não sei se alguém aqui conhece o Montessori, mas no Montessori você também avança nos estágios de alfabetização em tempo diferente. E a Maria Montessori é contemporânea do Washburn, um pouco mais... os principais trabalhos dela são de antes de 19, mas é contemporânea. Uma outra coisa é o Kumon. Meu filho está no Kumon, e ele também, no Kumon, o avanço para tópicos diferentes também se dá por compreensão e não por tempo. Nos anos 60, o conceito de Mastery Learning retorna com Benjamin Bloom e James Block. Esse Benjamin Bloom aqui é o mesmo Bloom da taxonomia de Bloom, famosa no meio educacional. Ele cita uma série de estudos e avaliação extremamente positiva para todo mundo. Os professores estavam mais felizes, os alunos estavam mais felizes, o rendimento dos alunos era melhor, tudo era melhor. Mas saiu de moda novamente. Tem um aspecto do custo em 1960, mas o Kahn já começa a dizer que, olha, somos muito conservadores em educação. As mudanças acontecem com muita dificuldade. O que ele defende no livro é que agora a aprendizagem para o domínio é possível, porque a tecnologia mudou muito desde então, e agora a gente consegue implementar isso no computador de forma mais barata e mais eficiente. Bom, esse slide praticamente reforça coisas por um outro ângulo, mas que já foram faladas lá pelo Renato na última palestra. Né? Pesquisas em neurociência que tentam descobrir como que o nosso cérebro aprende, como é que a gente constrói o aprendizado dentro do cérebro, ele cita aqui o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, que diz o seguinte, que a aprendizagem é uma série de alterações nas células do cérebro. Aprender é como um exercício cerebral. Você pode fazer uma analogia com um exercício muscular sem muito medo de errar. Porque são reações bioquímicas que acontecem no seu cérebro e vão formando redes de neurônios. Quando o mesmo conceito é trabalhado por ângulos diferentes, você faz mais sinapses. Elas são mais numerosas e mais profundas. E a memória é tão duradoura quanto maior é a rede formada. Todas essas descobertas deveriam encaminhar o ensino para essas duas constatações aqui. Ó. ênfase na atividade em lugar da passividade, porque é a ênfase no exercício cerebral de aprender. E relacionamento entre conceitos, sobretudo aqueles que o aluno já conhece.
é mais fácil absorver um conceito se você liga ele no cérebro a algo que você já tem lá. E é mais fácil aprender dois conceitos se eles são ligados entre si. E aqui o Kant faz uma crítica muito grande ao nosso modelo de matérias estanques, separadas, né? Ele dá alguns exemplos. Ele fala o seguinte: quando você ensina para um aluno probabilidade, é hora de ensinar genética também, né? Um exercício de genética usa os conceitos de probabilidade. São coisas que deveriam estar um pouco mais juntas e não sendo dadas por professores diferentes, em horários diferentes e em contextos completamente diferentes. Ele acha que é por isso que as pessoas às vezes não conseguem juntar as coisas que aprenderam. Então ele cita um exemplo no livro que ele analisa o balanço de uma empresa, como ele era analista de hedge, e faz uma pergunta para o empresário lá, para o administrador, de uma coisa que ele pergunta: por que a margem de produtos, dos produtos que você vende, está tão alta em relação à concorrência? E o cara regala um olho assim e fala: meu Deus, mas como é que você sabe essa informação? E ele diz: a informação é pública, ela está no balanço da empresa. Se eu pegar duas variáveis aqui e resolver um sistema linear com duas variáveis, eu chego nessa informação. Agora, provavelmente o administrador não sabe que resolver sistemas de equações lineares pode servir para isso. Porque as coisas são vistas de forma muito separada. E aí ele começa a ver como é a história da educação. A educação começa no seio da família, né? E depois, o primeiro momento em que ela deixa o seio da família é nesse modelo aqui, o modelo de aprendiz, né? O aluno vai aprender um ofício. Ele olha, ele observa alguém que está praticando o ofício e depois faz o que é pedido para ele, e aí o mestre vai dizer se está aprovado ou não, se ele sabe ou não, se ele está pronto ou não. A figura que a gente escolheu aqui para ilustrar é a figura desse sapateiro, mas o Kant alerta no livro que isso pode ser um preconceito nosso. Porque se a gente pensar num programa de doutorado ou numa residência médica, o esquema é praticamente o mesmo do esquema de aprendiz. Existe um preceptor, um orientador, que vê você fazendo alguma coisa e ao final diz: pode continuar fazendo sozinho, ou não, né? Ou não consegue mais fazer junto. Os doutorandos aqui não vão passar por isso. Ora, este modelo de ensino se choca com outro modelo, que é o da academia grega clássica. A academia grega clássica era de Platão. Ele atribui essa frase ao Sócrates aqui, ó, num dos diálogos: renunciando às honras que o mundo busca, desejo apenas conhecer a verdade. Ou seja, é a educação por si mesma. É a educação como um processo enobrecedor intelectual. Muitos elogios aos gregos e à academia de Platão, e ao grande desenvolvimento. A gente deve muito ao desenvolvimento da matemática, da forma como se pensa, da lógica, etc. Mas é preciso dizer algumas coisas sobre a academia de Platão. Primeiro, que ela era extremamente elitista, né? Não era todo mundo que podia ficar lá na academia pensando nas grandes coisas e podia se dar ao luxo de não ganhar a vida, né? E ela introduz esse preconceito aqui, difícil de perder, que é o seguinte: qualquer coisa que for meramente útil é encarada como, olha, não tão boa, né? Eu me lembro bem do pessoal que trabalha com matemática pura, né? A pessoa está lá trabalhando num resultado fabuloso e aí alguém vem e conta que, olha, eu acho que isso tem aplicação para alguma coisa aqui para resolver uma... perdeu a graça. A gente herdou, a universidade herdou muito desses conceitos da academia, porque se pensarmos como a universidade evoluiu até chegarmos a essa universidade de hoje, a universidade era formada por clérigos, né? Lá na Europa, eles estavam afastados do mundo, não tinham preocupações com a vida prática.
E eu vejo, agora pessoalmente, esse choque entre aplicação e teoria muito forte na universidade ainda hoje. Quase todas as escolas no mundo seguem um modelo muito parecido, que é chamado de modelo prussiano. 12 séries, você tem 8 séries na escola primária, 4 na escola secundária. A escola primária também é dividida em 2 grupos de 4. Nos primeiros 4 anos você tem contato com uma única professora, nos outros 4 anos mais de um professor. Cada série corresponde a um ano, as férias acontecem no verão, isso é muito curioso, né? Quer dizer, as férias aconteciam no verão por uma questão agrária, porque as pessoas tinham que ajudar na roça, né? na colheita. E a sociedade mudou tanto, mas ainda continuamos com longas férias de verão. O dia letivo dividido em períodos de 50 minutos, o conhecimento é fatiado, a educação compulsória e financiada por impostos, e quem decide o que deve ser ensinado, quem pode ser professor é o Estado. Essas inovações radicais foram introduzidas lá na Prússia no século XVIII. Tinham um caráter político que não dá nem para disfarçar. Você vê os documentos da época, você lê frases desse tipo. Se você quer influenciar alguém, precisa fazer mais do que apenas falar com a pessoa. Precisa moldá-la. E moldá-la de tal maneira que ela não deseje outra coisa se você não quiser que ela deseje. Tem muita gente que diz, tem muitos pensadores que dizem que o modelo prussiano divide, assim, as matérias em fatias, em períodos de 50 minutos, com um sino tocando a cada 50 minutos, que é para realmente não ter pensamento independente. Essas interrupções serviriam para isso. Só que é preciso fazer um elogio ao modelo prussiano, que o Kant faz esse elogio. O modelo era bastante igualitário e inovador para a época, além de viável economicamente. Eu não sei se em 1800 seria possível colocar todas as crianças na escola e dar educação para todas as crianças independentes de classe social, se fosse num modelo diferente do prussiano. Entretanto, gente, a necessidade que nós temos hoje, nos anos 2000, são muito diferentes das necessidades lá dos anos 1800, né? Lá, o pensamento lógico e criativo não devia ser tão importante. Era melhor disciplina e aptidões básicas. Hoje, eu acho que o mundo mudou o suficiente para a gente começar a questionar o modelo prussiano. E é isso que o Kant vai fazer, usando a experiência dele como modelo. Tem uma coisa importante que está intimamente ligada com a aprendizagem por domínio, que é o seguinte: para ser aprovado numa disciplina, a gente exige um aproveitamento, em algumas escolas, eu estou reproduzindo o livro, né, de 75% a 80%. Aqui na nossa, 50%. Média 5% pelo rendimento da Unicamp. Isso pode significar que o aluno não sabe de 20% a 25% do conteúdo, na hipótese otimista dos 75% a 80%. E na hipótese ainda mais otimista de que a sua prova realmente consegue medir o que o aluno sabe. Eu tendo a achar que a gente acaba fazendo provas que são um pouco condescendentes, a gente aceita que os alunos não saibam algumas coisas, então isso aqui pode ser ainda menor. Ele faz um exercício no livro. Tudo bem, subam as médias, subam para 95%. Ainda assim, você está dizendo que 5% do conteúdo que deveria ser importante, ou então você não estaria ensinando, não são aprendidos. Ele acha que isso acaba fazendo falta lá na frente. E, por exemplo, dá o diagnóstico do cálculo 1, que é o grande temor das engenharias. Ele acha que está aí o problema. Os alunos não aprenderam matemática direito. Eles chegam no cálculo 1 com deficiências em álgebra, com deficiências em trigonometria. E no cálculo você precisa de tudo isso. Então é o seguinte, e um outro aspecto que ele fala é a questão das expectativas. Quer dizer, ao setar um nível de expectativa baixo, a gente passa uma mensagem para os nossos alunos de que
olha, suficiente é o mesmo que bom. E isso não pode acontecer. Então, ele é radical, ele acha que nós avançaremos muito se abandonarmos completamente as notas. As notas não são mais necessárias, porque todo mundo passou com 10. Todo mundo só foi para frente conhecendo todo o conteúdo. Naturalmente, alguns vão fazer isso mais rápido que outros. Bom, nós já vimos aqui que a passividade e uma aula que tenha mais de 1 hora são coisas que a neurociência indica que são problemáticas para o aprendizado. Entretanto, é o que nós temos. Aula expositiva, com passividade e durando 1 hora ou mais. A parte ativa do aprendizado, quando acontece, acontece em casa. Se os alunos empacam, enquanto estão lá resolvendo, fazendo o aprendizado ativo, não tem ninguém por perto para ajudar. Aí eles voltam para a sala e não tem revisão, porque a turma deve seguir toda junta. O aprendizado não se dá por metas por domínio. Proposta, a partir da experiência dele com a Khan Academy, e que é um termo bastante na moda na literatura de educação hoje. Isso aqui, Flipped Classroom. Nós vamos inverter a ordem das coisas. O aprendizado passivo, o aprendizado teórico, vai se dar em casa. Né? E o aprendizado ativo, interativo, vai se dar dentro da sala de aula. Então o aluno assiste os vídeos no seu ritmo, podendo parar, podendo voltar, repetir a explicação, sem medo de incomodar os outros alunos que precisam seguir no mesmo tempo. Né? E a sala de aula é o espaço para que ele faça a parte ativa do aprendizado. Então é onde ele vai resolver os exercícios, onde vai acontecer interação. É muito comum ele ouvir críticas de professores falando que ele quer desumanizar o ensino, porque ele quer entregar o ensino para um computador. Ele fala, é exatamente o contrário. Eu quero uma sala muito mais humana, porque com muito mais interação entre as pessoas. Aluno com aluno, aluno com professor, todo mundo vai trabalhar junto. Bom, outras coisas que o Khan aprendeu ao longo dessa experiência dele. Ele viu que fazer o mesmo que ele fez com a Nádia, ou seja, descobrir qual era a lacuna principal, onde estavam os pontos que tinham que ser trabalhados, pode levar muito tempo e pode ser extremamente humilhante para o aluno. Né? Você chegar para o aluno e falar assim, conte-me mais sobre aquilo que você não sabe. Vamos continuar falando sobre aquilo que você não aprendeu e que faz muitos anos que você estudou, mas mesmo assim você não sabe ainda. Então, ele achou melhor encontrar essas lacunas usando um software. Ele é cientista da computação, né? Sentou e escreveu um programa. Descobriu que esse programa pode gerar dados muito interessantes para o ensino. Não só, olha só, ele pode ver lá no banco de dados dele quantos problemas cada aluno acertou ou errou quando estava fazendo os exercícios para descobrir as lacunas. Quanto tempo eles levaram? Em que hora do dia eles estudam? Então ele começa a ter um entendimento do aluno que nós, professores, não temos. Ele começa a entender não só o que os alunos estudam, mas como eles estudam. Será que eles respondem, como que se dão as sacadas quando eles estão resolvendo um exercício? Será que eles eles têm uma epifania e de repente começam a acertar tudo? Ou não, eles vão ganhando conhecimentos lentamente? Será que eles fazem uma identificação de padrões? E aí ele vê, agora os exercícios são todos mais ou menos nesse padrão, então eu vou responder. São coisas que os dados podem mostrar. E aqui ele diz o seguinte, outra crítica comum defesa do modelo prussiano é dizer o seguinte, eu não vou conseguir gerenciar um monte de alunos andando cada um no seu ritmo. É impossível para mim conseguir verificar tudo isso. Para isso tem um computador. O computador é bom para acompanhar
pessoas avançando em ritmos diferentes e fornecer relatórios para o professor. Bom, aqui é uma tela lá da Khan Academy com uma árvore de conhecimento, né? E o aluno vai avançando nessa árvore aqui à medida que ele tem pleno domínio do assunto. O Khan teve uma dificuldade quando estava fazendo o software para falar o seguinte: o que é pleno domínio? Aí eu lembrei lá do Kumon. Meu filho, que faz Kumon, no Kumon eles têm pleno domínio, eles medem duas coisas: acertos e tempo. Então fazem uma relação entre o tempo que você leva para fazer os exercícios e quantos você acerta por vez. Se você tiver uma boa relação de acertos e tempo, você tem pleno domínio, passa para o próximo estágio. Ele bolou essa heurística aqui, ó. O aluno vai fazendo exercícios em sequência. Quando ele acertar 10 seguidos, então ele tem pleno domínio do assunto, né? Ele falou que isso aqui já mudou um pouco, mas a ideia básica continua sendo essa. Tem gente que acha isso muito duro, né? E aí ele usa toda aquela defesa que eu já mencionei aqui, que é de não colocar expectativas baixas nos seus alunos, né? Você tem que setar as expectativas lá em cima mesmo. E ele defende otimistamente que dá para alcançar. A primeira experiência do Khan com uma sala de aula real, ou seja, não com gente que estava acessando o site dele de casa, no tempo livre, mas uma iniciativa educacional de fato, aconteceu com uma fundação que fazia o seguinte: durante as férias de verão, ia buscar alunos pobres de áreas, distritos educacionais mais carentes e trazia para as boas escolas particulares, onde eles tinham, então, acesso a recursos, acesso a um bom ambiente e tal, para trabalhar com esses alunos, né? Os professores gostavam muito da Khan Academy já e convidaram ele para bolar o projeto, para bolarem juntos o projeto. O projeto era assim: a Khan Academy ia ser usada só como adendo, né? Durante esse acampamento de verão, lá deles, os alunos tinham 1 hora de tempo para o computador. Então eles tinham aulas normais, mas tinha 1 hora que eles podiam usar os computadores dos laboratórios lá livremente. Usavam Photoshop, outros tipos de programas, para eles terem um contato com o computador. E aí era nessa hora que os vídeos do Khan iam ser usados, né? Os alunos iam poder usar os vídeos como iam poder fazer outras coisas naquele tempo. E aí foi colocado o seguinte: de onde começam os alunos, né? Como eles eram de 6º e 8º anos, o Khan ficou um pouco preocupado em colocar os alunos desde o início, desde do vídeo 1 mais 1 igual a 2, o primeiro vídeo de matemática dele. Ele falou: eles vão se desinteressar, né? Não faz sentido, vamos começar pelo 5º ano, pelo conteúdo do 5º ano, que é mais próximo deles. O pessoal da escola disse: não, vamos fazer então um teste. Vamos dividir a turma. Uns começam do 1 mais 1 igual a 2, outros começam do 5º ano. Vamos ver o que acontece. No grupo do 1 mais 1 igual a 2, a maioria passou rapidamente pelos estágios iniciais. Só que foram encontrados os problemas, né? Alguns alunos empacaram aqui, ó: subtração com dezenas, tabuada, divisão ou fração. Tem um estudo que eu vi só a manchete, não sei citá-lo perfeitamente, mas relaciona conhecimento de frações com resolver equações de primeiro grau. Se você soma duas frações, se você divide bem frações, tem esses conceitos, é muito mais provável que você não vai ter problemas depois em resolver equações de primeiro grau. Então, existe uma relação muito grande. Deixar os alunos passarem com um problema é muito perigoso. Aí teve o grupo que começou no 5º ano. E olha só, terminaram atrasados em relação ao outro. Aconteceu como na história da lebre e da tartaruga. Quem começou o dia antes, a conclusão dele foi essa aqui, ó, que o tempo que eles gastaram para identificar e preencher as lacunas poupou o tempo
e aprofundou a aprendizagem no longo prazo. Então esse é o resultado. Comece do início, né? E preencha as lacunas desde cedo, né? Também, devido à experiência, baseado na experiência que ele teve, na interação com esses professores nesse projeto, ele começou a melhorar os relatórios do software dele. Os professores começaram a falar, olha, eu queria ver isso, seria legal se tivesse isso, vamos lá. E aí ele foi programando, né? Ele e agora a equipe, né? Que já estava com um projeto maior. Ele descobriu o seguinte, os professores querem muito saber onde que os alunos estão parados, né? Qual é o ponto, onde que eles empacaram. E aí ele bolou essa heurística aqui também. Se o aluno tentou resolver 50 problemas e não chegou naqueles 10 seguidos, que são os que garantem que ele domina o assunto, ele é considerado empacado. Ele tá parado naquele conceito. E aí os professores conseguem saber. Ele montou também uma tabela com os alunos, em que na linha você tem o nome dos alunos e na coluna você tem o conceito. E aí, graficamente, o professor bate o olho e sabe exatamente onde cada um está, né? Isso me lembrou de novo lá do meu grupo escolar, né? Como se chamava, não na minha época, evidente. Mas lá na primeira, quarta série, no Montessori, a gente tinha essa tabela na parede. E a gente ia fazendo fichas com conteúdos e ia marcando ali na parede. Eu lembro bem de competir com a turma da tarde, para ver onde que a turma da tarde estava, para avançar, né? Fazer bullying com os amigos que estavam atrasados, todas essas coisas, né? O ponto é que alunos que já passaram o conceito podem ajudar os que estão para trás. 2 que estão parados podem trabalhar juntos para avançar. Então, esse tipo de relatório permite uma interação muito grande. O Kahn menciona uma coisa que é muito característica da nossa profissão de professores. É uma profissão muito solitária, né? Ele fala o seguinte, olha, em qualquer empresa, o sujeito trabalha e perto da mesa de trabalho dele tem um colega. E ele pode levantar a qualquer momento e ir lá, conversar com o colega, pedir informações, pedir ajuda. Entre os professores isso é mais difícil. Ele menciona no livro, existe a sala dos professores, você bate um papo lá e tal. Aqui na FEC não tem isso. Não tem sala dos professores. Eu vejo aqui alguns professores que entraram há pouco, como eu, é bastante solitário você fica dentro de uma sala individual ou com os alunos também sem nenhum colega por perto. A proposta dele é fazer turmas maiores, mantendo a relação professor-aluno. Então, em vez de 25 alunos, por uma turma de 25 alunos, 3 ou 4 turmas de 25 alunos, faça uma grande turma de 75 a 100. Só que essa grande turma vai ter 4 professores. Aí a justificativa é que você tendo um único professor, você tem um número limitado de estilos de ensino, técnicas, ideias, mas com mais professores, essas permutações aumentam fatorialmente. Eu acho que quem aqui já teve experiência de dar curso com um colega, acho que sabe o quanto que isso é mais motivador para a gente. A gente se sente melhor e etc. Então ele fala isso, faz sentido pedagógico, faz sentido emocional, aumenta as chances daquelas conexões mágicas aluno-professor, né? Quer dizer, o aluno que deu azar ou a sorte de cair na sua turma pode não se identificar com você especificamente, mas havendo outros professores ali, ele pode criar essa conexão com outros. E no fim é isso que a gente busca. Agora, para o fim da palestra, alguns comentários que o Kahn faz especificamente sobre universidade. O livro é bastante focado no ensino fundamental e médio, né? Mas ao final ele começa a fazer algumas considerações sobre universidades.
há 3 aspectos diferentes na educação e normalmente essas coisas são misturadas quando se está discutindo educação, na opinião dele. Existe uma questão básica que é ensinar e aprender, que deveria ser o foco principal de todas as discussões. Mas educação é um pouco mais que isso. Existe um aspecto social na educação. Isso é verdade para os mais jovens e é verdade também para nós aqui na universidade. Convivência entre as pessoas e tal. O Kahn fala bastante em ensinar e aprender no livro e fala um pouco desse aspecto social. Eu não falei de tudo aqui, mas essa questão, por exemplo, da sala de aula ser um ambiente mais dinâmico, está bastante envolvida nesse ponto do meio. Agora, tem uma terceira coisa na educação que é a certificação. O diploma é uma certificação que você tem uma série de conhecimentos, etc. Muito embora um diploma hoje, e não é só aqui, em qualquer lugar do mundo, mostra que você frequentou aulas por um tanto de horas. Kahn acha que as escolas, as universidades deveriam separar esses papéis. Ensinar é uma coisa, dar diplomas é outra. Nós podemos ensinar para pessoas que não querem a certificação. E podemos dar diplomas para pessoas que querem a nossa certificação. Então, quais os argumentos dele para esse modelo que ele expõe? Ele acha o seguinte, pode haver por aí gente de destaque que frequentou escolas de categoria inferior, ou mesmo não teve qualquer estudo formal. E ainda que essas pessoas sejam muito boas, elas acabam marginalizadas, porque têm um diploma ruim, ou porque não têm diploma nenhum. Elas não têm prova do que elas sabem. Para essas pessoas, a certificação em universidades poderia ser um caminho para elas provarem o seu conhecimento. Outra questão também é dos graduados em escolas de elite. Mesmo graduados em escola de elite podem querer mostrar para a sociedade que eles têm diferenças em relação a colegas de escolas também. Afinal, o histórico escolar pode não refletir o conhecimento de forma adequada. Aí ele propõe isso, né? Que esses ele chama de microdiplomas, que seriam diplomas por área de conhecimento, servissem tanto para quem vem de uma escola inferior, quanto quem vem de uma escola com maior reputação. Transformaria o diploma em uma ferramenta mais barata e mais poderosa. Ele fala do abismo que ele vê entre as expectativas dos alunos e as expectativas ou inclinações dos professores. Para os estudantes, em primeiro lugar, a universidade é um meio de conseguir um emprego. Em segundo lugar, uma boa experiência intelectual. Mas em segundo lugar, uma boa experiência intelectual. Para nós, professores, ou para as instituições, é comum enxergarmos que a experiência intelectual e social é o principal, é para isso que você está aqui. O emprego é uma consideração secundária. Se você tem o primeiro, não preocupe-se com o segundo. E aí ele resolve falar o seguinte, não, deixa eu pensar então na minha área, que é a ciência da computação. Fundamental para que o aluno, ou alguém em ciência da computação, um profissional de ciência da computação, tenha capacidade de projetar e executar projetos complexos. Por isso, os estágios mudaram. Estágios agora são como peneiras de seleção. Não é mais para verificar o que o aluno realmente sabe. Então, há uma visão antiga do estagiário que busca café, que faz coisas menos importantes na empresa. Mas isso mudou, né? Hoje em dia, o estagiário tem que fazer coisas desafiadoras, porque só assim ele vai poder ser julgado, né? Só assim vai haver uma avaliação melhor do que o diploma ou o histórico escolar. É o trabalho com os estudantes que faz isso. E aí ele conta a história dessa universidade canadense, a Universidade de Waterloo,
que lá no Vale do Silício, andando pelas empresas todas de lá, é muito mais provável encontrar alunos graduados por Waterloo do que por MIT, Stanford ou Berkeley. Apesar da burocracia, que ele reclama de uma certa burocracia, ele fala que eles contratam muita gente de lá também, para a Khan Academy. Burocracia com os vistos. Eu acho que isso tem que ser levado com uma certa perspectiva. Não deve ser tão burocrático contratar um canadense como deve ser burocrático contratar qualquer estrangeiro no Brasil. E ele já se antecipa ao primeiro argumento contrário. Olha, isso deve ser mão de obra barata. Essa turma deve trabalhar barato. Não é assim. E segundo ele, a diferença, o sucesso que o Waterloo está conseguindo é no valor que eles dão ao estágio. Eles dão aos estágios. Olha só, o graduado em Waterloo faz 6 estágios, numa duração total de 24 meses. O americano típico vai ter feito 3 a 6 meses de estágio e 36 meses de aulas expositivas. Então, o Khan vê a aprendizagem, ou imagina uma universidade de ciência da computação, assim, ó, com um projeto, primeiro, no Vale do Silício, porque a localização é importante promover a convivência entre alunos e professores, então a universidade estaria localizada num lugar propício. E a aprendizagem se daria por projetos do mundo real. Então, o sujeito ia fazer projetos na Google, na Microsoft, em uma startup, em um laboratório de pesquisa ligado à universidade, e não anotando matéria no anfiteatro. O papel da universidade, na visão dele, é garantir que os estágios fossem ricos e desafiadores. Então, olha, só aceitamos estágios ricos e desafiadores para ter os nossos alunos. A universidade ia trabalhar junto às empresas ou aos laboratórios, etc., para garantir que os estágios fossem assim. E toda a parte teórica estaria disponível numa rede tipo Khan Academy, e os alunos poderiam aprender no seu ritmo. E aí ele fala uma coisa que eu acho bastante interessante também. Aprender, quando você aprende algo e liga ao mundo real o mais rápido possível, ou aprende para solucionar um problema que você tem, esse aprendizado pode ser muito duradouro. Exemplos da ciência da computação que ele dá no livro. Imagina alguém que vai trabalhar com computação gráfica, na Pixar ou na Electronic Arts, que é uma grande empresa de jogos de computador. Se ele aprende álgebra linear nesse momento, eu acho que a álgebra linear vai fazer bem mais sentido para ele. Ou, por exemplo, se ele estiver trabalhando em alguma empresa de capital aberto, que precisa divulgar balanços públicos, e aí aprende contabilidade. Não em um curso perdido no seu currículo em algum lugar do passado. Bom, para finalizar, o que eu acho que, de tudo que a gente conversou aqui, minha visão pessoal. O ensino precisa ser menos tamanho único. Né? Essa história de one size fits all. É preciso respeitar um pouco mais as características individuais dos nossos alunos. E para isso, o modelo de uma aula única fica questionado. Hoje já há ferramentas acessíveis para que o aprendizado seja feito de forma mais individualizada. Né? O computador ajuda a gente nesta tarefa aqui. As abordagens de ensino têm que ser mais ativas. A aula expositiva pode ser um enorme desperdício de tempo para todo mundo, alunos e professores, porque pode haver pouco aprendizado acontecendo ali. A gente acredita que está acontecendo aprendizado, mais os professores que os alunos, mas pode não estar acontecendo. E por último, e aqui é uma coisa que me deixa com bastante conflito interno, essas questões de teoria e prática.
Eu sou platônico, né? Eu gosto do aprendizado per se, pela beleza intrínseca e tal, e não me chame para entrar num laboratório, por favor. Mas a leitura do livro me mostra que é preciso desafiar essa dicotomia entre abstrato e prático, entre sabedoria e aptidão, né? E essa frase aqui é dele. A gente devia ensinar sabedoria e aptidão. Ou talvez melhor ainda, sabedoria por meio da aptidão. É possível aprender fazendo ou tornando-se apto a algo. É possível não, talvez seja o jeito mais eficiente. E com isso eu encerro a minha palestra. Vou cometer um errinho, que é fazer os agradecimentos ao final, porque eu já tinha dito que as pessoas só se lembram daquilo que foi falado no início. Mas quero agradecer à Faculdade de Engenharia Elétrica por ceder o espaço e dar o apoio que a gente precisa para realizar esses eventos, ao Google, que patrocina os nossos lanches aqui, e a Carolina, pela ajuda que ela me deu com a parte gráfica. Essa apresentação não estaria tão bonita quanto está sem a ajuda dela. Muito obrigado.